Fala galera! Alguns filmes de temáticas muito fortes às vezes chegam muito perto do limiar do tolerável, vamos usar essa palavra. E por adotar esse comportamento transgressor, os seus realizadores acabam fomentando discussões, polêmicas sobre qual é o limite da arte. Justamente o que aconteceu com The Bunny Game, longa-metragem censurado em vários países por conta do seu conteúdo brutal. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Alguns filmes barra pesada que eu vi num passado recente, coisa de 10 anos no máximo, eu estou procurando assistir novamente para ver se minha opinião mudou. Sobretudo as produções mais chocantes, que a princípio eu julguei como apelativas, que exploravam o fetiche pela violência num nível estratosférico. Fiz isso recentemente com a Serbian Film e agora chegou a vez de The Bunny Game, longa-metragem norte-americano de 2011, dirigido pelo Adam Ray Meyer, um projeto experimental rodado em preto e branco, com apenas alguns trocados. O Ray Meyer tinha grandes planos para sua obra, a começar por uma distribuição na Europa, mas cortaram o mal pela raiz. Quando o filme foi proibido no Reino Unido, justamente o ponto de partida para esse tour europeu, isso poucos meses após a polêmica que rolou em torno de A Serbian Film, os distribuidores, já prevendo o final dessa novela nada lucrativa, cancelaram o contrato com o realizador e desistiram da exibição nos cinemas. Foi-se o tempo em que propaganda negativa atraía bons resultados para longas-metragens polêmicos. O Ray Meyer, então, foi obrigado a se contentar com o lançamento em home video. Na história, acompanhamos uma prostituta de rua, uma personagem sem nome, viciada em drogas e que, por conta disso, se sujeita a situações extremamente degradantes para manter o seu vício. Os primeiros 20 minutos de filme são dedicados a mostrar a vida de merda que leva essa mulher, atendendo um cliente mais escroto do que o outro. Porém, como diz a Lady Murphy, nada é tão ruim que não possa piorar. A garota aceita fazer programa com um caminhoneiro e esse sujeito a leva para uma área isolada no deserto de Nevada e lá ela é acorrentada, espancada, molestada e torturada de várias maneiras, tanto física quanto psicologicamente. A Final Girl, a heroína de um filme de terror convencional, atende a um propósito: permitir à plateia vibrar com seus triunfos. Ao conseguir escapar das garras do vilão sanguinário após sofrer bastante e, nos casos mais hardcores, se vingar brutalmente de todas as humilhações a que foi submetida, a protagonista nos enche de esperança de que nós, espectadores, também somos capazes de enfrentar o mal. Mas não espere ver isso em The Bunny Game, não espere por reviravoltas. A prostituta não é uma Final Girl. Este não é um filme de terror convencional. Infelizmente, ela não vai conseguir virar o jogo. Nos vídeos deste quadro, eu geralmente separo um espaço para falar dos spoilers. Entretanto, aqui, depois que o caminhoneiro sequestra a garota e a leva para o deserto, nada mais de relevante acontece. Apenas a prostituta, a personagem da Rodlyn Getsek, comendo o pão que o diabo amassou. A atriz se entregou de corpo e alma ao papel, principalmente corpo, visto que além de todas as violências a qual ela é submetida, a mulher ainda tem o cabelo raspado e uma coxa e as costas marcadas com ferro quente, uma técnica que os tatuadores chamam de branding, que é exatamente igual ao que é feito com gado, um ferro quente encostado na pele. Imagine o quão doloroso deve ter sido gravar esse trecho. Como assim, Jetro? A cena foi feita sem efeitos visuais? Não rolou maquiagem? Por incrível que pareça, não.
Exceto as partes com drogas, todo o resto é absolutamente real. Você se lembra de Vaz de Nos, que eu comentei aqui nesse quadro, onde o protagonista comeu cocô de verdade? Então, a Rodling Gets Sick foi muito além. Eu li uma entrevista do diretor onde ele conta que 90% do que a gente vê na tela não estava no script nem foi ensaiado. Os atores foram improvisando e deu no que deu. Assim como costumam fazer os parceiros de sadomasoquismo, eles combinaram uma palavra de segurança entre si para que essa palavra fosse utilizada se as coisas passassem do limite. A Get Sick, esse nome só pode ser um trocadilho do carilho, um pseudônimo, ela é coautora do roteiro ao lado do Adam Ray Meyer. Eu também li uma entrevista dela, a atriz defende o filme com unhas e dentes, que a intenção deles não era fazer algo misógino, apenas recriar experiências que ela passou ao longo da vida, que em momento algum ela se sentiu ofendida nem explorada e que todas as crueldades por qual ela passou que estão no filme, que para nós espectadores são um verdadeiro martírio, para ela foi brincadeira de criança, que ela é uma mulher durona, estava preparada física e psicologicamente e o tempo todo esteve no comando da situação, uma vez que The Bunny Game é uma expressão espiritual, a mais pura arte performática. Em 2011, quando eu falei pela primeira vez sobre esse filme, lá no meu site, no jetro.com.br, berço para este quadro aqui no YouTube, eu chamei o longa-metragem de deprimente e que tudo nele havia sido feito com o propósito de chocar. 9 anos depois, a minha opinião mudou nada. Nada! Esse filme continua deprimente. Arte performática é o cacete. O cacete! Acho ótimo que a Rodling encare o filme como parte de um processo catártico pessoal. A sua performance, inclusive, é algo digno de nota. Mas para nós espectadores que não estamos envolvidos intimamente com o processo fílmico, a obra oferece porra nenhuma. The Bunny Game é uma experiência indigesta que leva a lugar nenhum. Não há nada nas entrelinhas, não há uma mensagem, não há uma crítica social, não há uma denúncia por trás daquele show de horrores. O diretor utiliza uma edição estilizada, cheia de cortes, com muitos efeitos de luz, para tentar quebrar a imersão, distanciar o público e fazê-lo lembrar que ele está assistindo uma obra de ficção. Essa técnica, embora tenha o seu valor, não torna The Bunny Game mais interessante nem menos degradante. E eu não estou me referindo a um trecho específico. O longa-metragem inteiro é degradante. Só para você ter uma ideia, o filme já começa barra pesada, com uma cena explícita de bola gato, uma cena absolutamente sem erotismo. Entre uma respirada e outra, dá para perceber a insatisfação, a infelicidade da mulher por estar naquela posição. E a partir daí é só ladeira abaixo. Qual a verdadeira intenção do diretor Adam Ray Meyer? Opção A, discutir mesmo qual é o limite da arte, como eu disse antes da vinheta. Opção B, explorar todos os graus da degradação humana. Opção C, atrair atenção para sua carreira com uma obra apelativa ao extremo. Ou opção D, todas as respostas anteriores. Na ocasião em que o longa foi proibido no Reino Unido, o BBFC, o órgão que regulamenta a classificação etária dos filmes por lá, disse o seguinte: a nudez frequente da personagem feminina tende a erotizar o que é apresentado, enquanto alguns aspectos da obra, como o tratamento estilístico e a falta de explicação dos eventos, podem estimular os espectadores a partilhar do prazer que o homem tem no abuso físico e sexual de uma mulher indefesa. Estimular eu acho demais, porque a pessoa precisa ter um parafuso solto. Aliás, vários parafusos soltos para sentir prazer vendo essa jovem ser torturada, ser humilhada por quase 1 hora. O filme todo tem 76 minutos, mas leva uma eternidade para passar. De resto, o BBFC
KFC resumiu bem. O filme é isso aí mesmo. Um homem sentindo prazer no abuso físico e psicológico de uma mulher indefesa. Existe até uma palavra alemã para designar esse sentimento de satisfação, de prazer, ao testemunhar a desgraça do outro, que é Schadenfreude. Então, você, espectador, espectadora, precisa ter muito Schadenfreude dentro de si para conseguir se divertir com esse filme. Se não é o seu caso, não desperdice o seu precioso tempo. The Bunny Game é um verdadeiro suplício em todos os sentidos. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto. Isso é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do canal, por mais pesado que ele seja. E compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!